Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, você que nos ouve e nos assiste. Começa agora mais um episódio do Incorpora Cast, o seu canal de diálogo e comunicação do mercado imobiliário. E hoje eu vou conversar com a Juliana Aguiar, que é a líder de produtos imobiliários da Serc. Juliana, seja bem-vinda ao Incorpora Cast, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Juliana, para começar a nossa conversa, você é formada em administração de empresas e fundou em 2012 a CCI, Certificadora de Créditos Imobiliários, em parceria com os fundadores da BRL, com o objetivo de fornecer serviço de monitoramento contínuo de crédito imobiliário para o mercado de capital imobiliário. Conte um pouco para a gente, para quem nos assiste, nos escuta, sobre essa sua trajetória e a experiência na Serc. Bem, acho que em 2012 eu trabalhava na BRL Trust e fazia gestão lá da área operacional de fiduciário, e a gente percebeu ali um aumento de operações que tinham como garantia recebíveis imobiliários, né, principalmente contratos de compra e venda. E naquela época a gente então resolveu fazer um spin-off daquela área da BRL, né, então voltada com serviços fiduciários, com o objetivo de oferecer monitoramento sistêmico para operações de mercado de capitais que teriam aqueles recebíveis super complexos de fazer gestão e de acompanhar. Dentro de uma empresa mais verticalizada, onde a gente tivesse ali produtos de auditoria, cobrança e monitoramento desses recebíveis para que investidores desse setor ficassem mais confortáveis. Em 2021 eu saí da empresa e sabia, né, da resolução 4909, que voltava ali, era uma iniciativa do Banco Central, voltada ao registro centralizado de recebíveis imobiliários, com uma finalidade de também trazer transparência, governança e monitoramento de informações para projetos que tenham financiamento com plano empresário. Então, eu fiquei bem sensibilizada pelo tema e senti que eu deveria continuar trabalhando no aprimoramento do setor, e aí eu resolvi que a Serc poderia ser esse local onde a gente poderia desenvolver esse produto, e fui super bem acolhida, porque a Serc também queria estar mais presente no setor da construção civil, e aí a gente então desenvolveu todo o sistema voltado a registro de contratos de compra e venda, ali com uma finalidade de atendimento da resolução que antes era 4909, mas que agora chama 5055, a 4909, que era de maio de 21, foi substituída por uma que foi emitida agora em dezembro de 22, que é a resolução 5055. Então tem sido muito legal poder continuar contribuindo, claro que em outra perspectiva, mas com o desenvolvimento da gestão de créditos de recebíveis pulverizados do setor da construção civil. Juliana, o que é uma IMF e qual que é a relação com os recebíveis? Explica um pouco para a gente. Infraestrutura de mercado, né, que é a IMF, elas são infraestrutura de mercado financeiro, né? São empresas que operam sistemas regulados pelo Banco Central, e autorizados também o funcionamento para registro de operações financeiras, desde recebíveis, direitos creditórios, até ativos financeiros como CCB, CCI, CPR, CDCA. E dentro dessa infra, financiadores e empresas, né, os participantes de uma forma geral, podem fazer uso de consultar essas informações, o histórico desses recebíveis, a situação dele, mas também aplicar efeitos de garantia, né? Gravame, troca de titularidade. Então, é um ambiente de negociação e consumo de informações relacionadas a ativos financeiros. Então, infraestrutura de mercado nada mais é do que, o próprio nome já diz, né? Uma infra para que o mercado possa fazer ali transações com ativos ou direitos creditórios. Ativos financeiros. Sim, e que facilita, logicamente, esse funcionamento do mercado, certo? Na verdade, ele viabilizou o funcionamento do mercado, né? Antes o que era tudo feito em cartório, papel, agora é digital, é tudo eletrônico dentro dessas plataformas. Então, ele viabilizou a escala, né? Porque o mercado já existia e funcionava antes das infras, mas elas são bem importantes aí para o desenvolvimento do mercado como um todo em outras proporções. Com mais segurança e mais agilidade, certo? Mais transparência.
confiança. Acho que para os participantes de uma infraestrutura, essa acho que é a mensagem principal, é segurança, dados e agilidade, eu acho que em todo o processo. Sim, Juliana, sabemos que existe a resolução BCB 308/23, que direciona as condições para o exercício das atividades de registro e de depósito centralizado de recebíveis imobiliários pelas entidades registradoras e depositárias de ativos financeiros. Você poderia esclarecer um pouco sobre o que é o BCB 308/23 e o que é que ele impacta nos serviços da Serc? Perfeito. Como a Serc é uma empresa regulada, né, pelo Banco Central, a gente reporta as resoluções que ele emite. E a resolução 308, ela regula operacionalmente o que as infraestruturas de mercado precisam ter e fazer para operar o sistema voltado ao atendimento da 5055, que é uma resolução CMN, né? Então, a resolução 5055 diz o seguinte: a partir de uma determinada data, que eu vou explicar por que ainda não existe uma data fixa, essa resolução vai entrar em vigor. A 308 diz, para entrar em vigor, as IMFs precisam me comprovar que estão funcionando com essas regras. Então, a 308 é a regra de como as registradoras, as infraestruturas de mercado precisam comprovar para o Banco Central que estão funcionando, para que o Banco Central diga, agora está valendo a 5055 e está obrigatório o registro de recebíveis imobiliários. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já me respondeu se é preciso esperar a resolução entrar em vigor para iniciar o registro de recebíveis. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Por quê? A 5055, ela starta uma obrigatoriedade. E para essa obrigatoriedade, as infraestruturas precisam pedir uma autorização específica para operar a resolução 5055. A Serc disponibilizou o registro de contratos de compra e venda, que é o mesmo sistema que a gente vai utilizar para pedir a autorização específica da 5055, mas as incorporadoras, assim como os financiadores do setor, já podem começar a usar da experiência e ir se acostumando com a nova dinâmica, até que esse processo, que é um processo muito mais de rito, regulamento, tem uma agenda, né, regulatória para que a gente possa chegar ali no final do caminho com a autorização, mas até lá acho que as empresas já podem usar, inclusive a gente já tem empresa em produção desde outubro do ano passado, com empreendimentos. A gente entrou essa semana com o primeiro registro de financiador em produção, então tem sido bem bacana também ver como que os incorporadores e também os financiadores do setor veem a norma como promissoras para o desenvolvimento, né, desse mercado. Então, tá super disponível e é um convite até que todos se antecipem à norma, né? Não aguardem a resolução entrar em vigor, porque a primeira versão da resolução, que foi em maio de 21, já fez 3 anos, né? Já fez 2 anos. E quando a gente chegar, nossa expectativa é que mais 12 meses isso esteja em vigor. Então, não tem muito motivo para esperar para se adequar tão perto da vigência da norma. Recapitulando, então, como já foi dito aqui por você, o Banco Central editou a resolução CMN de número 4909 de 2021, substituída no final de 2022 pela resolução CMN 5055, estabelecendo a obrigatoriedade de registros dos direitos creditórios recebidos em garantia pelas instituições financeiras nas operações de financiamento para a produção de imóveis. Como que a resolução 308/23 impacta a 5055 e quando que ela entra em vigor? Então, o impacto na resolução 5055 basicamente é o que eu comentei sobre ter uma regra a ser cumprida, né? O sistema precisa ter requisitos mínimos e campos obrigatórios, uma dinâmica, tem ali um grupo de obrigações operacionais e sistêmicas que precisam estar funcionando e homologadas pelo Banco Central para que a resolução 5055 entre em vigor. Então, o impacto é basicamente esse. E aí, o que essa resolução fala? O que a 5055 fala? Que 120 dias depois do primeiro sistema autorizado, passa a valer a obrigatoriedade. Então, a gente não tem uma data fixa
para que a resolução 5055 entre em vigor. Mas a gente tem o nosso calendário de ritos regulatórios que a gente vai cumprindo até que chegue na etapa de homologação do sistema, que aí é o prazo do Banco Central homologar o primeiro sistema, e aí 120 dias depois dessa data, é que é meio... o timeline fica meio confuso quando só dito, mas... espero que eu tenha conseguido aí dar pelo menos uma perspectiva de que é 120 dias da data do primeiro sistema. E como é que o primeiro sistema entra em operação? Tem todo um rito homologatório. Depende desse processo todo para ser cumprido, para lá contar a partir de ali 120 dias para frente, certo? É certo. Então, Juliana, qual que é o valor agregado que os desenvolvedores imobiliários terão com o registro de recebíveis? Olha, a gente, como eu trabalho com isso há muitos anos, eu sou uma entusiasta dessa resolução, né? Eu acho que os benefícios são inúmeros e alguns ainda intangíveis, até como eu acabei de comentar sobre arranjo de pagamentos e uma resolução que obrigou esse registro em 2021, hoje está possibilitando que incorporadores possam usar recebíveis de cartão para vender suas unidades imobiliárias. Então, quem podia pensar isso quando essa resolução foi criada, das milhares de possibilidades voltadas a esse recebível. Então, acredito muito no potencial, mas de imediato a gente já vê eficiência operacional, um fluxo, primeiro que passa a ser tudo eletrônico, né? Então, antes o que tinha um contrato assinado, formalizado, que vai no RTD para que seja dado em garantia de um financiador, hoje essa estrutura acontece, essa operação acontece toda de forma eletrônica dentro do ambiente de uma infraestrutura de mercado. E o acompanhamento pelo financiador também passará a ser por meio do recebimento dos dados vindos da infraestrutura, né, da SERC para eles. Então, hoje o mercado conhece a dinâmica de enviar as planilhas de comercialização para os bancos e depois manda contrato de compra e venda digitalizado. O objetivo da resolução e do produto atual que a gente pratica é que eles façam toda essa movimentação e registro de dados dentro da plataforma e a gente distribui isso para os bancos que eles operam, né? Tem empresa que opera com mais de um banco, acho que a grande maioria, e cada banco tem o seu formato. E acho que aí a gente já tem um ganho de eficiência que eu posso considerar um quick win aí para essa operação, mas eu vejo com muitas outras vantagens, principalmente a ampliação de crédito e de oportunidade de financiamento para pequenas e médias empresas que passarão a ter patamares de governança equivalente às grandes. Juliana, aproveitando essa sua fala, pontua para a gente quais que são os efeitos esperados com essas mudanças todas de normativa que você já citou aqui. Eu acho que o principal efeito, né, acho que quando você lê ali a exposição de motivos da norma, é voltada a realmente a ampliação do crédito para pequenas e médias empresas, a ponto de, quando você olha o mapa de lançamentos e de financiamento, você vê muita concentração no Sudeste. Eu acho que o principal efeito colateral que a gente gostaria de ter aí com o amadurecimento desse sistema e com a entrada em vigor da norma é que o crédito se amplie para todo o território nacional, diminuindo o déficit habitacional, desenvolvendo outras regiões que não só aqui no Sudeste, e principalmente desenvolvendo pequenos e médios negócios, né, incorporadoras locais que vão passar a ter acesso ao crédito que está aqui centralizado no Sudeste. Então, acho que esse é o meu principal objetivo e lendo as disposições de motivos da norma, também acredito ser a do Banco Central com a criação dela. Juliana, agora mudando um pouco o rumo da nossa prosa, quais que são os próximos passos e projetos da SERC para o mercado imobiliário? Bem, a gente avaliou, olhando para toda essa estrutura de registro centralizado, que essa não é a única etapa que o incorporador precisa manter de comunicação com o seu financiador. Ele precisa fazer uma série de outras, de garantir outras informações, outros dados, garantir que suas certidões estão válidas, que seus contratos de compra e venda foram bem formalizados. Tem o rito cartorial, que vai hipoteca, baixa hipoteca, tem toda a parte de repasse, e a gente está olhando para toda essa jornada
e entendendo como a gente vai incluindo na jornada do registro descentralizado o que pode ser centralizado e acoplado na jornada original, tá? Então, acho que esse é o olhar que a gente está tendo de como a gente realmente ajuda aos incorporadores com uma jornada de serviços mais ampla e não só voltada ao registro centralizado. Agora, para começar a fechar a nossa conversa, explica para quem nos escuta ou nos assiste como que funciona a integração com os ERPs, o Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Isso facilita o processo para os desenvolvedores imobiliários? Quais ERPs vocês têm em parceria? Bem, acho que primeiro, quando a gente começou a desenvolver o sistema de registro centralizado e como o foco é apoiar pequenas e médias empresas, né, acho que é o principal objetivo, a gente entendeu que não daria para fazer isso sozinhos, né, e que seria importante a gente estabelecer parceria com as empresas que fazem gestão de software, né, os ERPs, que desenvolvem softwares para a gestão empresarial dessas empresas, né, que são pequenas, médias e grandes, mas que são ali 80% das incorporadoras usam um sistema para fazer contas a receber, contas a pagar, gestão das suas obras. Então, a gente saiu, né, na liderança de buscar se integrar com eles para que esse processo de registro fosse totalmente automatizado e integrado com o sistema de gestão. Tá? Então, a gente viabilizou que Cienge, UAU, a Zetronic, TOTUS, a gente está negociando algumas outras parcerias para que a gente pudesse ter o sistema de registro integrado com o sistema empresarial dessa incorporadora, onde o envio dessa informação para a registradora fosse o mais simples e integrado possível, né? Então, numa jornada que realmente é 100% digital. E os RPs, né, foram muito parceiros, acho que é importante ressaltar isso, porque a gente viu que não teve nenhuma restrição, né, de como eles poderiam também apoiar os clientes deles em acessar o registro centralizado, garantindo que o crescimento do setor por meio de financiamento pudesse ser viabilizado por essa solução. Então, aí, só reforçando, hoje os RPs que estão integrados com a SERC é o Senior Global Tech, né, que é o software UOL, a Softplan com o software do Cienge, a Zetronic e a TOS com RM, tá? Eles são super parceiros e vestiram a camisa do cliente em estar integrados com uma infraestrutura de mercado e viabilizar que esse registro pudesse ser o menos operacionalmente dolorido para um incorporador. Ok, Juliana, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria que você agora aproveitasse esse momento para fazer algumas considerações finais. De repente, dizer algo importante que não foi dito aqui, fica à vontade. Bem, acho que primeiro reforçar o compromisso da SERC com o setor. A gente está bem envolvido em garantir que esse processo seja feito de forma promissora e virtuosa aí para todo mundo. Eu sei que gera um pouco de insegurança, mudanças operacionais, vou mudar meu fluxo, né? Sair do ponto de inércia é sempre muito complexo, mas eu gostaria de reforçar aqui o compromisso da SERC, da gente fazer o melhor que possa ser feito aí para que essa movimentação de um cenário sem regulamentação para um cenário regulado possa ser o mais fluido e proveitoso para toda a indústria. Então, muito obrigada, Juliana. Eu conversei, então, com a Juliana Aguiar, que é líder de produtos imobiliários da SERC. O episódio chegou ao fim. Eu espero você no próximo episódio e aproveito para te lembrar que é possível escutar este podcast, rever se você estiver assistindo e também acompanhar os próximos episódios do Incorpora Cast nas plataformas de áudio. A gente está lá no YouTube, no Deezer e no Spotify. É isso, eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.